Oi gente, esse é o primeiro vídeo do meu canal, ele foi resultado de uma enquete, o tema dele foram os seguidores do meu Instagram que escolheram. Se você ainda não me segue no Instagram, tá aqui embaixo do vídeo o endereço para vocês seguirem, porque lá também tem várias dicas do dia a dia, um pouco do meu cotidiano, para mostrar para vocês como eu trabalho e como a gente pode ajudar muitas famílias e muitos profissionais com um pouco de conhecimento sobre neuropsicologia e desenvolvimento infantil. Bem, fiz lá a enquete e as opções eram controle inibitório, dicas para o dia a dia, ou memória operacional, também dicas para o dia a dia. E aí eu optei por fazer primeiro o controle inibitório e depois memória operacional. Por que eu optei? Quem acompanhou meu Instagram viu, eu tô começando ainda nesse negócio de tecnologia, gente. Quem acompanhou lá viu que eu perdi o resultado final da enquete. Por sorte, eu tinha feito um print um pouco antes da enquete terminar, e aí quem estava ganhando era controle inibitório. Mas, para não ter confusão, eu falei, não, vou fazer primeiro um vídeo de controle inibitório, depois um vídeo de memória operacional, e aqui estamos nós. Primeiro eu vou contar para vocês o que é controle inibitório. Esse é um termo específico que a gente usa dentro da neuropsicologia, de quem estuda desenvolvimento. E controle inibitório é a capacidade que a gente tem de controlar o nosso comportamento quando esse comportamento não é adequado ao contexto, não é adequado à situação. Então, por exemplo, uma criança, eu vou falar muito de criança, vocês vão ver, porque é meu público, tá? Mas também serve para adulto. Então, uma criança ser capaz de ficar sentada quando isso é exigido, numa sala de espera, em algum culto religioso, enfim. A criança consegue inibir comportamentos que são inadequados àquela situação, isso é capacidade de controle inibitório. Um outro aspecto é, a criança consegue inibir um comportamento já iniciado, mas que ela observa que também é inadequado. Então, controle inibitório pode ser você inibir um comportamento que é inadequado, você nem começar. Pode ser também você interromper um comportamento, ou seja, você chega a começar o comportamento inadequado, mas você consegue interrompê-lo. Isso também é controle inibitório, tá? E também é controle inibitório, gente, a gente inibir informações que não são necessárias para a gente fazer aquilo que a gente está fazendo no momento, né? Então, eu inibir estímulos que vão me prejudicar no que eu estou fazendo. Isso também é controle inibitório. A gente tem um grande desafio pela frente. O mundo hoje nos bombardeia com informações, o tempo todo a gente está recebendo informação de tudo quanto é lado, ou seja, é difícil a gente exercer controle inibitório, é difícil a gente inibir tantas informações que a gente está recebendo, estabelecer o que é preponderante, o que é que a gente de fato tem que prestar atenção naquele momento, tem que trazer para dentro da nossa consciência que vai ajudar a gente a executar alguma coisa. Então, o mundo, a forma como a gente está vivendo também não está ajudando muito a gente a desenvolver controle inibitório. Por outro lado, a gente não tem mais as crianças brincando de brincadeiras que favoreciam o treino, o desenvolvimento de controle inibitório. Se a gente para e pensa na nossa infância, tinham várias brincadeiras, são elas que eu vou trazer aqui, são brincadeiras super simples que vocês podem fazer dentro de casa, num lugar aberto, enfim, mas que as crianças não estão mais brincando, elas não estão sendo mais estimuladas. E aí, o que é que você pode ter? É uma criança que quando viu já fez, né? Aquela criança que é impulsiva, aquela criança que é hiperativa. Então, se de um lado eu tenho um controle inibitório, do outro lado eu tenho uma pessoa que é impulsiva, é hiperativa, quando viu já fez, não antecipa as consequências do comportamento e quando viu já emitiu a resposta que não era adequada para aquela situação, podendo gerar um problema, né? Então, a gente tem essa balança. De um lado, o mundo que não está contribuindo para a gente desenvolver controle inibitório, e do outro lado, as crianças estão deixando de usar brincadeiras, jogos, condutas interessantes para treinamento e desenvolvimento de controle inibitório. Eu fiz aqui uma relação de brincadeiras por contextos. Então, por exemplo, no dia a dia, uma coisa importante da gente falar é o seguinte: é importante a gente tanto trabalhar o controle inibitório como trabalhar questões anteriores, que são mais genéricas, que vão dar uma boa linha de base para a gente trabalhar. Por exemplo, meditação. A gente já sabe que a meditação atua muito bem para um controle muito geral do nosso cérebro, né? Nos
nos ajuda a estar mais centrados, a focar mais no presente, a conseguir inibir os estímulos que não são adequados para aquela situação. Então, a primeira dica que eu dou é essa: medite. Meditação é um treino. Não vai pedir que sua criança piquititica que nunca meditou na vida fique 5 minutos meditando. Não. Ela vai meditar ali 1 minutinho com auxílio de uma música, uma meditação guiada. Mas pode ser um exercício que caiba na sua rotina. E tem que ser rotina. Então, no dia a dia, todos os dias, você inclui ali uma meditação para que a sua criança fique mais centrada. Eu tenho indicado desde o início da pandemia e muito antes da pandemia também. Eu comecei a estudar um pouco sobre meditação, os resultados de evidência que estavam saindo em artigos científicos, e a partir daí, desse meu acesso a essa informação, eu comecei a indicar. E os ganhos, assim, são evidentes realmente. Então, se crianças que antes de entrar, agora a gente está passando por um período de aula online e tudo mais, se antes de entrar na aula você fizer um pouquinho de meditação, ela já entra na aula com a linha de base um pouco melhor, que vai dificultar processos de irritação, que vai dificultar processos de dificuldade de controle de comportamento. Então, é uma dica que eu acho que vale a pena investir. A segunda dica é: tem crianças que sequer param e pensam antes de perguntar. Ou fazem perguntas recorrentes, aquela criança que te pergunta a mesma coisa, você está dizendo a ela pergunta, você responde, daqui a 5 minutos ela vem pergunta a mesma coisa, você responde, né? Então tem crianças que repetem muito na pergunta, e aí nessas crianças que sempre repetem a mesma pergunta, o que é que eu sempre oriento para os pais? Olha, você responde da primeira vez, a partir da segunda, você já fala, olha, você já me perguntou isso, qual foi a resposta que eu te dei? Vê se a criança consegue lembrar da resposta. Se não lembrar, você pode até reiterar uma segunda vez qual foi a resposta. Aí ela vem a terceira vez, perguntar a mesma coisa. Você diz de novo, olha, eu já te expliquei isso, eu já te dei a resposta, tente lembrar. E eu não vou mais te responder sobre isso. Antes de você vir me perguntar, você para e pensa. É aí que está o segredo. Se a criança, ela vem e pergunta, você responde, ela vem e pergunta, você responde, ela vem e pergunta, você responde, ela vai continuar fazendo isso. Claro que eu estou falando de uma criança que não tem um problema grave de memória, tá, gente? É uma questão de comportamento. Eu estou partindo desse pressuposto. Então, você tem que ensinar a sua criança a parar e pensar antes de perguntar. E uma das formas de ensinar é com essa psicoeducação, você orientando ela, olha, eu já te disse, para e pensa aí para ver se você lembra a resposta. E também do ponto de vista comportamental, você fala, olha, eu não vou mais responder sobre isso, você já sabe a resposta. Antes de vir até mim me perguntar, presta atenção, para e pensa que você já vai saber. Isso para perguntas recorrentes. Para perguntas que você já sabe que a criança sabe a resposta, você chega para ela na primeira vez que ela te perguntar e fala assim, eu acho que você já sabe essa resposta, então bora parar e pensar? Você pode até retomar alguma coisa do que ela traz da pergunta. Isso pode ser em atividade escolar, pode ser em qualquer coisa. Por exemplo, que cor é essa? O brinquedo. Que cor é essa? Ela fala assim, olha, você já sabe essa cor, vamos lá, aqui a gente tem, se for vários brinquedinhos da mesma cor, esse é da mesma cor, esse é da mesma cor, vamos lá, que cor é essa? Você devolve para a criança a pergunta. Dessa forma, a gente está estimulando ela a parar e pensar antes de agir. É isso que a gente tem que treinar na criança, porque isso também é controle inibitório, não. Meu pai pediu para eu parar e pensar antes de perguntar. Então, ele inibe o comportamento de perguntar ao pai uma pergunta que ou ele já sabe a resposta ou ele pode acessar a resposta se ele parar e pensar um pouquinho antes. E aí a gente tira essa impulsividade de pergunta. Tira não, que é um pouco demais, mas a gente estimula a criança, pode tirar sim, mas a gente estimula a criança a pensar por ela mesma e retardar essa demanda para a família. Tá? Essa demanda repetitiva. Eu não estou falando de perguntas e situações que é de curiosidade, que é de troca. Não, eu estou falando de perguntas que a criança já sabe a resposta ou que você sabe que se ela pensar um pouquinho, ela chega na resposta mesmo que ela não saiba imediatamente. E você fica ali dando um suporte para ela, tá certo? Terceira dica, esperar numa fila. Gente, tem crianças que não esperam em fila. Quer um sorvete?
tem a fila do sorvete, a criança fica na fila do sorvete junto com os pais. A criança não fica brincando, saracoteando e na hora que tá para escolher o sabor, ou até mesmo já diz qual é o sabor antes, o pai compra e o pai simplesmente vai lá e entrega, o pai ou a mãe vai lá e entrega para a criança o sorvete. Não, o sorvete não é para ela. Coloca ela na fila para esperar, né? Esperar também é controle de comportamento, é uma coisa super chata de se fazer, mas que muitas vezes é necessário, então a gente tem que ensinar a criança desde pequenininha a fazer isso. Então estimula ela a ficar na fila, principalmente quando for algo que é pra ela, certo? Próximo, tem criança que acha que o lanche cai do céu, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Aparece o pratinho na frente dela. Crianças um pouquinho maiores, até a partir de 2 anos, se não envolver fogão, nada disso, a criança pode ajudar a preparar o lanche, para ela entender que existe um processo ali. A comida não aparece pronta, o lanche não aparece pronto, tem que ser preparado. Ela posterga a recompensa, que é comer o lanchinho dela, e ela entende que ali tem um processo que envolve espera, que envolve dedicação, que envolve preparação, e que ela não vai ter magicamente o lanche que ela quer na hora que ela quer, imediatamente depois que ela pede. Próxima dica é esperar comercial de vídeo. Gente, eu anotei aqui porque tem uma lista mesmo, então fiz uns slides. Esperar comercial de vídeo. Gente, pensa aí quando a gente era pequeno. A gente tinha televisão e tinha comercial de televisão. E a gente tinha que esperar o comercial, mesmo que fosse o nosso programa preferido. Hoje as crianças simplesmente pulam os comerciais de vídeo. Eu não tô dizendo que é pra fazer a coitada da criança ficar esperando o tempo todo todos os comerciais de todos os vídeos, não. Mas de vez em quando, deixa lá o comercial e fala pra ela, olha, o comercial, vamos esperar, não tem problema, espere um pouco, né? A gente inclusive pode dizer a ela a importância do esperar, junto com o nosso comportamento. Porque senão fica tudo no imediatismo, passa. Ah, lembrei de outra coisa aqui, criança, isso desde piquititico, gente, 1 ano, 2 anos, que fica passando as musiquinhas ou fica passando os vídeos que tem na televisão. Primeiro que a gente já sabe que tem que restringir aí fortemente o uso de telas antes de 2 anos. Mas quando acontece, a criança fica passando e de fato ela não vê nada. A gente tem que estimular a criança a ver o que ela, assim, procurou, encontrou veja, não fique passando o tempo todo. E a gente que trabalha com criança, vocês que são pais, vocês percebem quando tá demais, quando a criança tá passando o tempo inteiro o vídeo e não tá assistindo nada, né? Então esse parar e ver também ajuda no controle inibitório. Esperar o elevador, gente, eu já recebi crianças que não conseguiam esperar o elevador, que os pais chamavam o elevador, e aí quando o elevador chegava, é que a criança deixava o que estava fazendo em casa e vinha. Isso se torna um problema porque em outros lugares, a criança, em prédios comerciais, por exemplo, ela não vai ter o que fazer, ela não vai estar com o brinquedinho dela, não estará vendo televisão, nada disso. Ela vai ter que esperar. Então, até esperar o elevador pode ser uma dificuldade. E a gente diz para a criança, olha, a gente vai chamar, fala as etapas, gente. Bora chamar aqui, bora esperar o elevador, pode até distrair a criança com os andares. Olha, a gente está em tal andar, vamos ver quando ele vai chegar. Isso você exercita a espera. Eu já tive também crianças que não conseguiam, no elevador, esperar o elevador chegar até o final e ficavam extremamente irritadas, ansiosas. Converse sobre isso, né? Diga, olha, a gente vai entrar no elevador, a gente vai esperar até chegar no andar, a gente pode conversar sobre um assunto que você gosta e vai distraindo a criança nesse processo. E mais importante é quando o elevador chegar e dizer, olha, você viu que a gente conversou e passou rapidinho o tempo, você conseguiu esperar e a gente chegou no nosso destino. Parece uma coisa simples, mas que em alguns casos pode acontecer, porque tem muitas crianças que têm dificuldade de esperar mesmo. Outra ressalva aqui que eu vou fazer agora. Eu estou focando em desenvolvimento típico, mas claro que se sua criança, seu adolescente sai da curva, é importante procurar um profissional que faça uma avaliação neuropsicológica para ver se existe um comprometimento maior, tá? Mas essas são dicas do dia a dia que podem mudar muito a rotina de vocês. Não deixar interromper conversa. Gente, as crianças interrompem demais a conversa do adulto.
Quando a criança vier para interromper, você fala assim, olha, eu estou conversando, espera só um pouquinho, deixa eu acabar de conversar. E aí você pode durar ali só mais 30 segundos na conversa, você dá uma resumida, meio que corta mesmo a conversa, mas você vira para a criança e fala assim, agora que eu acabei de falar, de conversar, você pode dizer o que é que você quer me contar. Você dá um tempo para ela, você marca que você terminou sua conversa e que agora sim ela pode perguntar o que ela deseja. E aí, com o passar do tempo, você pode ir ampliando esse tempo de espera da criança, devagarzinho, né? Da mesma forma que a meditação, você não vai botar uma criança de 2 anos para meditar 5 minutos, uma criança muito pequenininha de 3, 4 anos não vai aguentar esperar muito você acabar a sua conversa para ela conversar com você. Então, ou ela te fazer a pergunta. Então, você vai aumentando aos pouquinhos esse tempo de espera, tá? E sempre dizendo, olha, viu que você conseguiu esperar eu terminar de falar? Agora me diga o que é que você precisa, né? Música relaxante é reguladora de comportamento. Música age diretamente em regulação de emoção, gente. Então, se você coloca uma música relaxante, você tendencia a criança. Você ajuda a criança a entrar numa base um pouco mais relaxada, um pouco mais tranquila e que dificulta também os processos, os comportamentos inadequados, porque a gente tem uma base melhor. Então vocês também podem usar a música como reguladora de comportamento, não só de emoção, mas também de comportamento nesse caso. Na hora do dever, acontece muito. A criança está aqui fazendo o dever e traz um assunto nada a ver com a tarefa. Você fala, olha, a gente está fazendo aqui seu dever agora, daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto quando a gente terminar aqui, e aí você termina, você pode terminar a página, pode terminar a questão, depende da sua criança, de quanto tempo ela consegue esperar. Se ela não consegue esperar muito ainda, você ainda está começando esse treinamento, você fala, olha, agora que a gente acabou essa questão aqui, diga o que você queria comentar, e aí você conversa brevemente com ela e volta para a atividade. Tá, tudo bem, a gente conversou, mas agora a gente tem mais essa questão aqui para fazer. Ou a criança que olha tudo que tem que fazer, quer fazer a questão fora da ordem. Não, vamos fazer na ordem, a gente vai chegar lá. É muito importante trazer a criança para o presente, para o que, assim, cada coisa no seu tempo, né? Então, vamos começar aqui do começo, devagarzinho a gente vai chegar nessa questão que você quer fazer. Bora lá que eu tô aqui para te ajudar, você consegue. E aí a criança ela vai fazendo com seu suporte e da mesma forma, quando terminar, você elogia o esforço, diz que ela conseguiu chegar e esperar até a questão. Brincadeiras. A partir dos 5 meses, gente, a criança piquititica, ela já explora o objeto, ela já olha, ela já manipula, ela já cheira. Então, essa exploração do objeto não é pegar e jogar, pegar outro e jogar, ficar trocando o tempo todo. Essa exploração ela já está presente aos 5 meses. Claro que ainda por alguns segundos, não é muito tempo, mas ela para e ela explora o objeto. Então, comecem a observar se vocês têm crianças pequenininhas ou lembrem aí a história da sua criança. Se quando ela era assim pequenininha, ela já observava calmamente um objeto, explorava o objeto de maneira adequada. Por volta dos 11 meses, ela já consegue acompanhar as imagens que você mostra. Então, por exemplo, o livro de história. Eu já tive crianças que passavam o livro de história sem nem olhar para as imagens. Então, você já pode estimular a criança a olhar. Você mostra todas as imagens que tem num livro de história, né? E aí você vai conversando com a criança, desenvolve linguagem junto. Então você vai mostrando com calma cada desenho da página e ela observa, ela contempla aquilo que você está trazendo para ela. Aí sim você passa a página. Isso também é exercitar controle inibitório, porque a criança não vai ficar passando assim indefinidamente as páginas do livro. Prestar atenção numa história, né, que seria a consequência dela conseguir prestar atenção primeiro nos objetos que você está mostrando quando for muito pequenininha, quando ela for um pouquinho maior ali, 1 ano, 2 anos, ela prestar atenção em historinhas adequadas para a idade dela, e aí com o passar dos anos a gente vai aumentando a complexidade, o tamanho das histórias e vai vendo se a criança ela consegue acompanhar a história ou se ela se distrai, né?
Traz assunto divergente. Se trouxer assunto divergente, diferente, é a mesma coisa do dever. Mesma orientação. Traz ela, olha, daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso, vamos acabar a história e aí você segue com a sua historinha. Brincadeira de turno, que desde muito pequenininho a gente já pode fazer. Então você joga uma bola para a criança joga para você, quando ela joga para você, ela tem que esperar você jogar para ela de volta, né? É uma espera super curta, mas que já pode ser estimulado desde a tenridade. Então, é também a capacidade de esperar, de controlar, de não sair correndo atrás da bola e pegar de qualquer jeito, né? Então, ela espera a vez dela. Brincar um período de tempo maior com a mesma brincadeira, aí é independente da mesma brincadeira. Eu falei do bebezinho de 5 meses com objeto, mas qualquer idade, se você notar que sua criança não está demorando muito tempo na brincadeira, chama ela. Não, vamos brincar mais um pouquinho, a gente combinou que ia brincar disso, a gente vai até o final, mesmo que no começo você abrevie um pouquinho o final da brincadeira e depois você vai aumentando. O importante é observar a sua criança. Veja se ela está dando conta. Não, ela já dá conta de brincar 3 minutos com esse brinquedo. Você já pode aumentar para 3,5. Deu conta de 3,5? 4. É assim mesmo, gente. A gente vai aumentando aos pouquinhos a partir do que a criança vai trazendo para a gente de resposta. Mas se você notar que sua criança muda de brincadeira o tempo inteiro, tem que dar um freio, tem que estimular ela a brincar mais tempo com o mesmo brinquedo. Ou a mesma brincadeira, né? Pode envolver ali vários brinquedos. Brincadeira de 1, 2, 3 e já. Por quê? 1, 2, 3 e já. Porque o adulto fala 1, 2, 3 e já. E só no já a criança pode emitir comportamento. Então ela tem que controlar o comportamento que muitas vezes ela tá super animada para fazer até você falar o já. Então treina controle inibitório. Caixa, a gente tem caixas com vários brinquedos dentro, é uma forma de organizar. Tem criança que vira a caixa inteira, gente. E ela nem sabe com que ela vai brincar. Vamos estimular a ela tirar, olhar a caixa, pode mexer na caixa, mas vamos estimular ela a tirar o que ela de fato vai usar, né? Inibir esse comportamento de virar tudo, até porque depois tem mais coisa para arrumar, ela não vai brincar com tudo de vez, né? Então também selecionando esses brinquedos ajuda e ela tem o controle de comportamento de tirar só o que ela realmente vai precisar. Pode mudar de ideia? Pode. Pode trocar depois de um tempo? Pode. O importante é só não virar a caixa de vez, ela fica perdida naquele meio de estímulos, né? Então dá uma organizada nisso aí. Contar com correspondência. O que é contar com correspondência? É a criança atribuir um número para cada objeto e não pular objetos, tá? Então a criança é muito bonitinho. Quando elas estão aprendendo a contar é normal, ou elas pulam ou elas atropelam. Mas lá pelos 3 anos, ela já tem que estar contando bem bonitinho. Aos 3 anos, já passou da fase de aprender isso, então ela tem que atribuir um número para cada objeto. Às vezes, eles atribuem, o motor vai mais rápido e aí eles pulam na contagem o objeto, eles podem até tocar no objeto, mas na contagem eles pulam, vamos supor que tem 10, eles falam que tem 11. Não, bora contar de novo, conte devagarzinho, um de cada vez. E aí você vê que na verdade é o motor que não tem controle inibitório, que está indo rápido demais ou devagar demais a parte verbal. E aí a gente tem que casar essas duas coisas, né? Então ele vai contar 1 a 1 e aí você fala, olha, tá vendo aí? Tem 10, não tem 11, ou tem 10, não tem 9, tá? Então estimular a criança a contar com correspondência. Jogo simbólico, que é a brincadeira de faz de conta. É um prato cheio para a gente estimular controle inibitório. Como? A brincadeira de faz de conta tem as etapas, né? Então, por exemplo, brincar de comidinha vai fazer um bolo. Quantas e quantas vezes o bolo, coitado, nem é batido, ninguém bota os ingredientes, o bolo nem vai no forno e já tá pronto. Não, bora fazer as etapas. Quais são os ingredientes? Coloca um ingrediente de cada vez, mexe o bolo, unta a assadeira, bota o bolo no forno, depois é que o bolo fica pronto e aí vai ser um aniversário, vai ser um lanchinho, vai ser o que for, né? Mesmo na brincadeira de faz de conta, a gente pode controlar as etapas, estimular a criança a se ater às etapas e nisso também ela vai entender que tem um processo até o bolo ficar pronto. O bolo não fica pronto rapidamente nem magicamente, tá?
Vaca amarela. Gente, vaca amarela é aquela brincadeira que a criança fica calada. Isso ajuda no controle inibitório verbal. Eu tava com uns amigos e eles me falando, gente, essa menina não para de falar, a filhinha deles. E o pai tava jogando um joguinho no videogame e eu falei assim, é só você fazer um combinado com ela, muito simples. Se ela não falar enquanto você tá jogando, você joga uma vez e se você perder, vai ser a vez dela. Se ela falar, você joga 2 vezes. Na hora a menininha conseguiu ficar calada e o pai conseguiu jogar. Uma outra forma é, o adulto tá jogando, olha, se você não me interromper, se você ficar caladinha, eu deixo você jogar 2 vezes. Você tá premiando a criança por ela conseguir ter um controle de não falar e não te atrapalhar no jogo. Então, do mesmo jeito que a gente estimula ela não interromper a conversa, essas falas que são pouco interacionais, você também pode estimular dessa forma. Você pode recompensar a criança com a vez no jogo, tá? No carro, você pode brincar. Eu brincava tanto disso quando era criança com meus pais. Eu lembro de ficar calado, quem fala primeiro, enfim, sei lá, paga uma prenda ou alguma coisa nesse sentido. São brincadeiras que podem ser feitas em qualquer lugar e que ajudam no controle motor verbal, ou no controle inibitório verbal, melhor dizendo. Pega a vareta, gente, pega a vareta, existe um controle inibitório manual enorme. Você tem que ir bem devagarzinho para conseguir tirar a vareta. Claro que também tem destreza, motricidade fina, mas também tem controle inibitório. É uma possibilidade. Jogo de tabuleiro, qualquer jogo de tabuleiro de esperar a vez. Justamente porque a gente vai estar estimulando a criança a esperar. Morto-vivo, controle inibitório puro. A criança tem que ouvir o comando e tem que executar o comando. E uma dica que eu dou, você trabalha ainda mais o controle inibitório se você vem assim, morto, 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 vivo. Você falar várias vezes um comando específico e do nada você joga um comando diferente, que aí ela tem que levantar. Você pode, claro, ficar variando aleatoriamente também, mas de vez em quando faz isso, que a gente treina um pouquinho mais o controle, porque ele tá ali, a criança tá ali habituada com a resposta, que é o morto, 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 então ela tem que ficar cada vez mais atenta, porque a qualquer momento pode vir um vivo e ela tem que apresentar o comportamento certo, ou o contrário, né? Falar vivo, 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 vivo e morto, no meio de muitos vivos, mas também pode ser aleatório. Pisa-pé. Quem aqui brincava de pisa-pé? Eu brincava muito de pisa-pé quando era criança. Você tem que olhar os participantes e controlar a hora que você tem que pular e tirar seu pé. Dança da cadeira, mesma coisa, gente. A música parou, você tem que sentar rapidinho, não pode sentar antes. Você tem que controlar o comportamento de sentar antes. Tem que controlar o comportamento de parar, porque você fica, né, rodando em volta das cadeiras. Então você tem que parar na hora que a música para. Isso também é controle de comportamento, né? Você parar o comportamento que não é mais adequado. E só sentar na hora certa. Dança da cadeira, tapão. Tapão é uma brincadeira de cartas. Pode ser com baralho. Eu tenho aqui do Homem-Aranha, que eu comprei na internet. Ele também é um jogo bacana, porque você fica prestando atenção nas cartas. E aí na hora certa você tem que bater. Não pode bater na hora errada, senão perde, né? Então também é controle de comportamento. Dá uma pesquisada aí quem não conhece, porque tem algumas famílias que não conhecem, mas tem. Chama tapão. Aquela brincadeira de botar um ovo na colher, de botar uma bolinha na colher e botar a colher na boca e andar um espaço, né? É controle motor global do corpo. A criança tem que andar devagar, porque se ela andar muito rápido, ela derruba. Ao mesmo tempo, ela quer chegar primeiro. Olha quanta coisa aí. Ela tem que contemporizar e, ao mesmo tempo controlar o comportamento para conseguir chegar no final da tarefa. E qualquer brincadeira que envolva parar e pensar e esperar a vez. Qualquer brincadeira nesse sentido, vocês podem fazer para estimular o controle inibitório. Importantíssimo, sempre reforçar o esforço. Chame a atenção da criança, do adolescente, o esforço dele em executar de maneira adequada a tarefa. Então, por exemplo, vocês viram eu dando o exemplo do dever, né? Olha, eu imagino que foi difícil para você se concentrar nisso aqui, de não conversar sobre outras coisas, mas você viu que você conseguiu fazer até o final. Então, a gente chama atenção para o processo, a gente chama atenção para o esforço que a pessoa está tendo
para inibir o que não é adequado, seja comportamento, seja outros estímulos, né, para o que ela está fazendo. A gente reforça esse processo, reforça o esforço e, claro, no final vai ser um comportamento mais adequado dentro do que se espera na situação. Então, isso é super importante, tá? Por quê? Porque se a criança tiver qualquer dificuldade no processo, a gente ajusta o processo. Então, ela tem que estar ciente disso, que não tem problema, de vez em quando, ela trazer um assunto diferente, mas que ela consiga voltar e que ela consiga fazer até o final e que aos poucos ela vai se esforçando para que isso cada vez aconteça menos, tá? Por isso que é importante o processo. Para completar, eu vou deixar uma dica para vocês. Tem um vídeo muito famoso do marshmallow, que foi um estudo americano que foi feito para postergar a recompensa, que envolve, claro, controle inibitório. Se você botar teste do marshmallow ou vídeo do marshmallow, vai aparecer, vocês vão dar risadas. Tem crianças engraçadíssimas que sequer conseguem esperar 10 segundos para comer o marshmallow, não tem controle inibitório nenhum. Então é uma dica que eu dou para vocês para se divertirem um pouquinho com esse tema. Muito obrigada por terem ficado até o final. Se inscrevam no canal, né? Já que eu tô começando, eu sei que todo mundo fala isso, então eu tô pegando essas dicas aí também. Se inscrevam no meu canal, me sigam no Instagram, comentem aqui embaixo, tá? Anotem todas essas dicas, se precisar, volta o vídeo, anota, porque também quando a gente vê, fica mais fácil a gente lembrar das coisas, né? Melhor dizendo, fica mais fácil a gente executar quando a gente está ali fácil, num papelzinho ou no celular, enfim. Então anotem, comentem. Eu vou entrar sempre aqui para poder tirar as dúvidas, sempre que eu conseguir. Muito obrigada!